Aqui no Tricô.40, agora temos a doutora Andréia, que é uma perita criminal federal na área de informática, deu um show ali na palestra e agora vai papear, tricotar aqui comigo e com vocês também. E eu já fiquei sabendo que ela sabe tricotar até. Desculpa, não trouxe as minhas agulhas. Pois é. Mas agora eu quero saber quem é essa Andréia profissional que está aqui honrando nós mulheres, ocupando espaço como perita criminal. Bom, a Andréia é uma paranaense, né, do sul do país, que odeia frio. Falsificada, made in Paraguai, praticamente. Já morei em vários estados, morei no Mato Grosso do Sul, morei em Rondônia, Acre, Distrito Federal e agora em Alagoas. Nossa, Alagoas, gente, eu sou apaixonada. Sim, o meu convite para Alagoas, eu fui do Acre, que eu passei no concurso, eu fui para Brasília a convite. E aí, em Brasília, um dia eu tava lá e um delegado me ligou e falou assim: André, você tá onde? Eu falei: tô no DF. Ele falou assim: você é o 02 em Alagoas, você não quer ir pra lá? Você conhece Marcel? Eu falei: não conheço. Aí ele pegou e mandou um vídeo da praia. Né? Eu falei: eu vou. É suficiente já. É suficiente. Aí estou em Alagoas há 5 anos, né? Eu sou bacharel em informática, fiz administração, fiz marketing digital, tô fazendo psicologia agora. E fotografia. Nossa. E algumas pós. Fora mestrado, doutorado. 2 mestrados. Sou bimestre. E um doutorado também. E o seu doutorado é em qual área? Eu fiz o mestrado e doutorado em engenharia de produção. E aí o doutorado a tese foi para a Polícia Federal. Entender a operação policial como um projeto. Então, gerenciamento de pessoas, de recursos, né? Então, criei uma metodologia para operações policiais como se fosse um projeto. E aí, o segundo mestrado eu fiz na área de criminalística, e aí fiz sobre os riscos da atividade pericial. Então, eu fiz análise das 19 áreas da Polícia Federal. Então, qual o risco que um perito de contabilidade tem, ou perito de informática, e aí considerando as 5 regiões do Brasil. Porque, por exemplo, um perito de meio ambiente do Acre tem riscos diferentes de um do Sudeste, né? Então foi muito interessante o trabalho, assim, foi voltado para o trabalho. E essa jornada aí por diversos estados é de fato em virtude da Polícia Federal ou você exerceu outra função antes de entrar? Não, o meu pai, ele era madeireiro. Primeiro ele começou como motorista de caminhão e a gente morou no Mato Grosso do Sul, de lá ele recebeu uma proposta de emprego em Rondônia, então teve uma parte dele. E da Polícia Federal mesmo, eu passei no concurso no Acre, mas eu já morava lá, eu fiz para lá. E Brasília e Alagoas. Então, foram 2 remoções de ofício, né? Eu fui convidada, não participei. Então, quem é a Andréia antes de ser perita? Né? Vamos mostrar quem somos, né? Caramba, olha, foi o que eu falei na palestra, né? Assim, somos de família muito humilde, né? Meus pais, eles... minha mãe não tem a 4ª série primária, meu pai não terminou o ensino médio. A gente sempre morou nesses lugares inóspitos, né? Então, assim, no Mato Grosso do Sul, a gente morava na fronteira com o Paraguai. Eu, com 5 anos, eu via gente correndo, matando e correndo pro Paraguai, assim, né? Então, assim, a gente foi criado sempre com muita... meu pai sempre falava, trabalho duro, né? Então, assim, eu trabalhei com ele, meu primeiro emprego foi com ele, com 13 anos. E eu tinha que limpar o chão da madeireira. E eu ficava puta da vida, porque entrava aqueles peões com um sapato cheio de barro, né? Servir café, fazer as contas, ajudar pagamento, etc e tal. Então, assim, eu cresci trabalhando. Minha vida toda foi de trabalho, né? Trabalhei em iniciativa privada, trabalhei na Siemens, né? Uma empresa de grande porte. Trabalhei em casa, cuidar do irmão mais novo. Enfim, então, assim, sempre foi muito trabalho, né? As multifunções aí da mulher desde cedo, né? Desde cedo. E onde que entra o estudo, a valorização do estudo? Porque você tem, né, o estudo é sua base, aí dá para perceber por todas as competências que você demonstrou. Eu acho, assim, que sempre foi a curiosidade, assim, até hoje eu tô estudando ainda, né? Eu sou estudante de psicologia e eu não sei, assim, te falar assim, teve algum modelo? Não, porque assim, ninguém na família estudou, né? E eu entendi sempre que o estudo era o que poderia me propiciar outras coisas. Porque assim, eu queria viajar o mundo, eu queria ter as minhas coisas. Então, assim, desde os 13 eu trabalho, porque eu não queria pedir dinheiro para pai e mãe para comprar absorvente, por exemplo, né? Então, assim, eu queria sempre minha independência e eu entendi que se eu estudasse,
eu teria opções melhores de trabalho e com isso eu conseguiria avançar o mundo. Era o caminho ali. Era o caminho. A sua família, então, era uma família de comerciantes, né? Ou Isso. era mais ou menos isso? Meu pai ficou madeireiro, né? Depois ele era motorista de caminhão, depois recebeu um convite para ser sócio e aí teve a madeireira. E aí, assim, a gente tem histórias tristes, tipo, meu pai passou por depressão, né? A empresa quebrou, né? Assim, todas essas coisas que acontecem normalmente com a vida de todo mundo. E aí, assim, minha mãe ficava sempre em casa, então, assim, também não era um exemplo, assim, de mulher que vai era outra geração, outra geração. Né? A gente tem que também ter esse olhar cuidadoso. Sim, que né? era o que ela podia fazer. E, era o e a educação que você teve, os momentos que você guarda ali, de conviver, né? E com certeza de uma pessoa que eu acredito que luta também, né? Sua luta diária ali, porque às vezes a pessoa, de fato, ela não estuda, mas ela mostra pra gente qualidades que muitas pessoas que estudam não têm. Exatamente. Né? Meu pai, assim, ele é sempre uma grande inspiração para mim, porque ele falava assim, minha filha, eu saí de casa com 14 anos para estudar, porque a gente morava em Rondônia e não tinha mais como estudar, só ia até o ensino médio, não tinha faculdade, não tinha nada. E aí era à noite, aí ele falou assim, minha filha, você não vai estudar de noite porque à noite só tem maloqueiro. E aí eu fui morar com vó, morar com tia no sul para poder estudar. Então, assim, saí de casa com 14 anos, e aí, assim, doideiro, tá? Eu saía de Curitiba, ia para Rondônia, são 2.300 quilômetros. Eu ia de ônibus, sozinha, para visitar meus pais. Cara, 2 dias de viagem para ir. E com 14 anos você já estava na faculdade? Como não, é que eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. E aí, assim, o que aconteceu? E foi logo de informática, como é que chama? Foi. Na verdade, meu sonho era arquitetura. E aí, eu comecei... eu saí de Rondônia, fui pra Curitiba e fui numa escola super puxada, que era o positivo. Né? Então, assim, lá eu era um número, eu era o A2. O que era o A2? Eles colocavam as carteiras, assim, A1, A2, A3, até A9, depois B1, e você não podia mudar de lugar. Era 100 alunos por sala, daí lá no vidro da porta vinha um bedel, né? Aí ele olhava, assim, quais as cadeiras que estavam com o número vago. E aí anotava. E aquilo foi horrível pra mim, porque ninguém falava, as pessoas eram... Eu sou paranaense, posso falar, né? As pessoas são muito frias. e assim, não interagiam nada, e ninguém falava comigo. Então, assim, foi horrível, assim, uma época muito difícil. E aí, ali, eu falei, não, isso não é pra mim. Eu queria voltar pra Rondônia. E meu pai falou assim, não vai abandonar a escola agora. E nisso, um amigo meu vizinho de frente, ele falou assim, André, você não quer aprender informática? Eu falei, o que é isso? ele tinha um computador que se chamava CP200. Coisa pré-histórica, agora já vão descobrir minha idade. E ele me ensinou a programar em BASIC. E aí ele falou assim, eu estudo uma escola técnica de processamento de dados, se chamava, né? Na época ainda, né? Ele falou, você não quer fazer? Aí eu desisti de voltar para Rondônia e fiquei lá estudando. Aí me apaixonei pela informática. E como é que era essa sala aí? Você era mulher, era a maioria? Não. Porque informática sempre homem. foi. Sempre foram homens. Claro, a gente tem a Ada, que é referência na área de informática, as programadoras que foram mulheres, né? Mas assim, um curso extremamente masculino. Assim como é o ambiente policial também, Sim. né? E assim, eu até falo que eu acho que eu fui criada meio tipo menino em casa. Porque assim, a minha mãe tinha um carro que todo dia amanhecia com o pneu furado. E aí ela fala, se você trocar o pneu, eu deixo você andar no quintal. Então eu troco o pneu, que é uma maravilha, sei fazer crochê, tricô, bordado, sei fazer um monte de coisa. Mas assim, a gente tinha que se virar. Então assim, esse mundo masculino pra mim sempre esteve presente, porque era meu pai, meus 2 irmãos e minha mãe. Então, se vira, né? Então, se você quer alguma coisa, você vai lá, faz. Então assim, eu entrei nessa área, eu sempre gostei de exatas. Assim, matemática era a disciplina que eu mais gostava na escola. E aí foi uma coisa meio natural, né? Aí eu fiz o ensino médio, tentei o vestibular para arquitetura ainda. Passei na prova de desenho, adoro parte de desenho, né? Eu gosto muito dessa parte, mas me lasquei no vestibular, porque ensino técnico, não tinha química, não tinha física, não tinha biologia. E aí, na hora do vestibular,
E aí fiz o vestibular para informática, passei. E aí entrei nesse mundo, né? E assim, tô aqui graças à informática. Sim. E agora eu quero saber, até fiquei curiosa, você caminhou aí, foi se descobrindo, né? Pode falar assim, Sim. você foi se descobrindo ao longo dessa sua jornada. Esse isolamento, vamos dizer, porque você ficou longe dos pais, você Sim. também precisou se reconectar, Sim. né? De certa forma. E aí chegou na universidade. Quando foi que você entendeu que a perícia era seu caminho? Não foi nem aí. Porque nesse meio tempo eu virei... eu sempre fui muito corajosa, assim, foi a fala na palestra e, assim, a história, ninguém me falou que era impossível, né? Então, eu fui lá. Então, por exemplo, no ensino médio... E se alguém tivesse falado, você ia acreditar? Não. Abusada. Eu tinha que fazer um estágio no ensino médio. E aí eu falei assim, caramba, como que eu vou conseguir? Aí comecei a olhar o jornal, naquela época, os classificados, né? E vi que tinha uma construtora perto da minha casa que estava contratando analista de sistemas. Olha a ousadia, a pessoa está fazendo ensino médio. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu vi que vocês estão contratando uma analista, mas eu preciso fazer estágio. Vocês não querem me contratar de estagiária da analista que vocês vão contratar? Não preciso me pagar nada, eu só quero aprender. Aí o pessoal achou estranho, me mandaram para a dona da empresa, que ela era de informática também. Ela falou, não, eu te contrato de estágio, mas de graça você não vai trabalhar. Aí eu já ganhei o meu primeiro estágio remunerado. E você vê a boa intenção ali, porque você estava em busca de conhecimento, te abre portas, né? E aí ela me contratou como programadora, eu fiquei um tempo, e aí eu sempre fui muito inquieta, porque a partir do momento que eu não estava mais aprendendo alguma coisa, eu já me dava um desespero. Aí eu fui com uma amiga procurar um estágio, eu já estava na faculdade, e tinha a Siemens lá, com estágio na área de informática. E eu empregada, carteira assinada. Aí cheguei lá e falei assim, vou participar do estágio. Fui lá, participei da seleção, passei. E aí falei pro meu pai, olha pai, eu vou pedir demissão num emprego de carteira assinada para fazer estágio. Minha filha, você é louca, onde já se viu, não se larga um emprego assim para fazer estágio. E ali, 3 meses depois eu estava contratada na Siemens como analista, eu não tinha nem faculdade ainda, eu estava no meio da faculdade. E a Siemens me abriu muitas portas, porque aí eu passei meses fazendo treinamento em São Paulo, Curitiba, tudo assim, meu currículo deu um boom, assim. E ali eu fiquei, acho, uns 3 anos na Siemens. E aí, um belo dia, minha chefe me chama e fala assim, olha, a gente acha que você é muito boa, então a gente vai te demitir. Deu, oi? Nossa. Não, é porque eu acho que não tem mais o que você crescer aqui. Aquilo pra mim foi assim, falei, como assim? Se eu sou boa, por que vai me demitir, né? Aí depois eu fui entender, porque eu era a única funcionária dela. Ela era chefe só de mim. E ela não tinha formação em informática. E era no setor de informática. Então eu entendo que fui uma ameaça, né? Entendi. E aquilo, fui pra Rondônia, daí abri empresa de informática, cursinho. E eu sempre fui muito tímida. Mas assim, eu morria. Se você me chamasse para apresentar um trabalho na frente, eu ficava roxa, vermelha e tal. E cheguei lá em Rondônia, a faculdade falou assim, olha, você tem faculdade? Eu tenho. Eu tenho uma pós já. Não, você vai vir dar aula na faculdade? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. E nisso eu fui dar aula pra gente que era o dobro da minha idade, né? Eu quase morri, eu passava mal para preparar a aula e tal, de nervosismo. E comecei a dar aula. E aí foi. Comecei a dar aula em faculdade, um ali, aqui, ali, outro. Fui parar no Acre, né? E ali foi depois que eu descobri a perícia, que eu estava contando antes para ti. Eu fui para o Acre e lá eu comecei a trabalhar na prefeitura, como cargo comissionado na área de TI. Na verdade, foi assim, eu fui para lá porque eu estava num relacionamento e ele estava morando lá. E abandonei uma faculdade que eu dava aula, ganhava super bem, para ir para lá. E quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim, eu já tinha acertado antes que eu ia dar aula. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, liguei, falei assim, já tô aqui no Acre e tal, não sei o quê. Não, mas a gente não vai te contratar. Nossa. Eu quase morri, porque assim, eu tinha largado tudo. E eu dava aula numa faculdade que eu adorava, eu ganhava super bem, trabalhava 3 noites, já estava fazendo mestrado.
E aí falei, meu Deus, e agora sem emprego? Eu nunca fiquei sem emprego. Eu fiquei, acho, um mês, assim. E aí consegui uma vaga na prefeitura, era aqueles contratos, assim, de TI. Aí comecei a dar aula numa faculdade, outra, já não tinha mais horário, né? Em pouco tempo já tinha, assim, agenda lotada. E aí passei no concurso da Universidade Federal, também apareceu lá, tinha uma vaga. Eu falei assim, vou ver como que é, né? E fui lá, passei na prova, uma prova dissertativa, tinha uma prova didática, eu passei. Só que assim, a vaga já era para uma pessoa. E eu apareci. E eu tirei primeiro lugar. E aí, assim, o pessoal da faculdade não gostou muito da minha aparição, né? Porque eu tirei a vaga de um professor que eles queriam efetivar. Entendi. E eu fiquei lá uns 4 anos dando aula. E assim, eu consegui o doutorado por minha conta. Uhum. Aí eles queriam me exonerar porque eu fui pro doutorado. Que eu peguei 45 dias de férias, mais o recesso. E pedi para um professor, que eu estava no estágio probatório, não podia faltar. Aí eu pedi para um colega me substituir. Falei assim, você dá aula aí quando eu voltar... Porque eu precisava só de 3 meses para pagar o crédito do doutorado. Nesse meio tempo, eles tentaram me exonerar. Aí teve um monte de sacanagem, assim, que eles tentaram me fazer comigo, assim. E a pessoa em busca de conhecimento, Não, que sem vai custo agregar, nenhum, né? Para a própria instituição. Teve uma outra... Dá tempo? Tem outra história. Não, aqui o tempo é nosso. Teve uma outra história também. Eu passei para o concurso, né, em vez de CDE, eu pedi para redução de 20 horas, porque eu dava aula nas outras faculdades, eles precisavam, porque eu já tinha o título de mestre, lá era coisa rara. Trabalhava na prefeitura, e aí uma bela reunião eles começaram a comentar que sobrou dinheiro do orçamento, que era dinheiro destinado a eventos, para pagar participações em eventos e tal. Aí eu falei, que interessante. Peguei e fiz uma pesquisa por conta sobre gerenciamento de projetos, e apareceu um evento na Inglaterra. Eu não falava inglês. Aí eu falei assim, nunca tive, né? Porque quando eu estudava em Rondônia, tinha inglês 1 ano, passava 2, 3 anos, daí voltava o verbo to be, eu nunca fiz inglês, nada, né? E a gente só aprende o verbo to be e não aprende o verbo to be. Aí apareceu esse congresso na Inglaterra. Eu falei, era sobre informática e sociedade. Eu falei assim, vou mandar um título bem assim, gerenciamento de projetos na Amazônia. Né? Porque isso é uma coisa que chama atenção, já usando meu marketing. E aí foi aprovado, aí mandei o abstract, foi aprovado, mandei o artigo, foi aprovado, eles me convidaram para apresentar o trabalho na Inglaterra. Aí eu, toda orgulhosa, cheguei lá, olha, meu trabalho foi aprovado, a faculdade vai pagar minha participação. Daí eles, internacional não. Mas sobrou dinheiro. Não, internacional não. Tá, então se eu for, vocês me liberam? Liberamos. Aí eu peguei, comprei a passagem, lembro até hoje, foi R$3.000 na época, isso em 2005. Acho que foi mais ou menos, eu já tinha passado, bom, depois eu volto à história da polícia. Aí comprei a passagem, estudava todo dia 1 hora de inglês à noite. Entrava num autodidata. Um curso online desses, daí eu entrava meia-noite, que era o horário que eu tinha. Só tinha japonês, né? Porque aí, assim, o meu inglês já não era bom, né? Os outros colegas de sala também não ajudavam, né? Enfim, fiz o bendito, comprei a passagem, fui lá, apresentei tudo certinho, levei acho que umas 30 horas para chegar lá, né? Com as passagens mais baratas que tinha para conseguir chegar. Voltei e nada da bendita da passagem cair no meu cartão de crédito. E eu tinha, foi no começo da internet, né? Aí tinha que mandar a foto do cartão, assinar um papel. Ah, eu lembro dessa época. E aí não era nem pra eu ter falado isso não, que eu lembrava. Me ajuda, amiga. Aí sei que nada de vir no cartão, eu liguei lá, eles falaram, não tem nada aqui. Gente, eu ganhei a passagem de graça de Deus, né? E aí voltei com um livro publicado, porque foi um capítulo, um negócio. Que legal. Aí meus colegas, mais ódio ainda. Mas enfim, eu tava naquele ambiente de professora, eu amo, até hoje eu sou professora, mas assim, a história da universidade, ela é complicada
Um amigo definiu bem, assim, prego que muito se destaca, leva na cabeça. E assim, eu era a primeira professora de informática num curso de informática que era formada em informática. E você era a única mulher lá? Tinha mais uma, mas assim, todos eles eram matemáticos. Entendi. Com mestrado em computação. Uhum. Então, eles nunca tinham trabalhado, nunca tinham sido programador, nunca tinham sido analista. Os alunos me adoravam. Uhum. E aí virou inferno, né? E aí foi nesse meio tempo, né? Voltando à história. Como chegou na perícia? Como eu cheguei na perícia. Eu dava aula nessa universidade. Era quadro com giz. 7 horas da manhã no Acre. Eu pedia minhas aulas para serem as primeiras, porque era um calor insuportável. Tinha um ventilador na sala. Tinha um computador que funcionava. Os livros eram do Arco da Velha. Eu levava meus livros para os alunos estudarem. E de lá eu saía, ia para a prefeitura, trabalhava o dia inteiro. De noite eu saía, dava aula em outras 2 faculdades, de segunda a sexta, né? Meu Deus, que tempo é esse? Tem 24 horas? Tem, meu dia tem 24 horas. Não é possível, não. E aí, né, não fazia nada no sábado. Uhum. Um amigo abriu um cursinho, uma sala, alugou uma sala numa escola para dar aula de informática, cursinho para concurso, né? Que lá não tinha nenhuma escola. E ele me convidou para dar aula de informática. Eu falei, mas eu nunca dei aula para concurso. Ele falou, não, pega as provas anteriores, pega as questões, discute com os alunos. E aí eu passava o sábado o dia inteiro dando aula de questões para os alunos. E aí saiu o concurso da Polícia Federal. Eu falei, olha, vou fazer. Vamos fazer para ver como que é, para ter experiência, para chegar e falar para o aluno, olha, no dia eu fico nervosa, no dia a pessoa faz isso, você tem que preencher a prova assim. Eu fui fazer o concurso para adquirir experiência para dar aula. Uhum. Eu não fui fazer para ser perita, né? Na verdade, eu olhei para fazer o concurso para agente ou para perito. Uhum. Aí, assim, qualquer um deles eu poderia fazer. Eu falei, fazer para perito, né? Porque tá mais dentro da minha área. Tinha uma vaga, né? Aí eu pensei, você é louca. Não, só vou fazer para testar. Que isso? Se fosse ouvir tudo que o povo diz pra gente, né? Não é. Aí fui fazer a bendita da prova. Cheguei lá, a cidade estava lotada. Eu recebi gente na minha casa que foi fazer concurso, não tinha hotel. Tudo bem que na época Rio Branco não era muito grande, mas assim, ó, todos os hotéis estavam lotados. Uhum. Teve gente que alugou colchonete para dormir no corredor do hotel, porque não tinha quarto mais. E foi um concurso super concorrido. Era uma vaga só, acho que era 1.500 candidatos, acho que tinha para essa vaga. E aí no dia eu chego na sala, todos os meus alunos, todos eles ali, professora, o que você está fazendo aqui? Vai embora, professora. Eu falei, gente do céu, falei assim, eu vou ter que ficar pelo menos entre os 10. É uma pressão, né? Porque eu vou acabar com a minha carreira de professora. Eu pensei em sair na hora. Eu falei assim, eu vou embora. Não vou inventar dor de barriga. Não vou sair daqui. Porque se eu não for bem... Porque eles acham que o professor sabe tudo, tem que gabaritar tudo. Eu falei, eu vou acabar com a minha carreira agora, neste momento. Porque se algum aluno for melhor do que eu, ele vai jogar isso na cara, ele vai espalhar para todo mundo, eu posso ir embora do Acre, né? E fiz a prova, fiz da forma errada. Eu fiz as 120 questões. O que eu não sabia, eu chutei. Isso, concurseiro todo sabe que não se faz com o CESP, né? Uhum. E fiz a dissertativa. Dormi na prova, deitei, cochilei, acordei sem saber onde eu estava. Já tinha terminado a prova. Já. Aí você foi descansar no local. Foi porque eu queria a prova, então eu queria levar a prova. Quando saiu o gabarito, eu falei assim, ó, sei lá, vamos supor, tinha que acertar 16 em português e eu acertei 18. Uhum. Tinha que acertar, sei lá, X na específica, acertei X mais 1. Uhum. A minha pontuação foi ridícula, assim, né? Mas é isso que eu falo, você não está competindo com ninguém. Você não precisa gabaritar. Sei lá, fiz 50% da prova. Uhum. E aí, o que aconteceu? No dia que saiu o resultado no Diário Oficial, quando eu abri, só tinha o meu nome. E você sabe que eles têm uma vaga, eles vão chamar 5 para disputar no TAF. Uhum. Os outros 4 não tinham feito a pontuação mínima. Uhum. O pessoal zerou em alguma coisa. Eu gritava. Aí eu acordei toda a vizinhança, assim, né? Eu falei, meu Deus, eu passei. E agora? Aí voltei pro edital. O que é a próxima etapa? TAF. O que é isso? Físico. O que é isso? Eu fazia academia, assim,
Só pra dizer que tava ali... Que existia Caminhadinha. um músculo ali. Primeiro dia na academia, eu falei, vou contratar um personal. Aham. Aí eu contratei um personal, puxa a barra, não sei o que, estourei os 2 braços no primeiro dia. Nossa, então você tinha aquela barra estática ou Não, de tinha que fazer, tinha que fazer a barra. Tá ao vivo aí? Então já vou aproveitar para os seguidores seguir o tricô.40. Ah, tá gravando. Não, mas vou mandar. E aí você teve que fazer a barra mesmo. Tinha que fazer a barra. E assim, eu era bem magra, assim, tá, não era problema disso. Mas eu estourei de um jeito que eu não conseguia escovar o dente. Estourou aqui assim, ó, deu um edema nos 2 braços. Eu fazia assim, e eu mexia a cabeça assim para escovar o dente. Não conseguia escovar o cabelo. E aí, faltando, acho que 40 dias pra prova, foi muito apertado. Aí fui em fisioterapeuta, não sei o quê. Não tem o que fazer, né? Você vai tentar e recuperar. Sim. Aí eu lembro que eu fui no médico, um calor desgraçado no Acre, eu coloquei uma blusa de manga comprida pra esconder meu... Era pra ser aquele bonequinho do Michelin, né? Aquela bola. Aí cheguei dela e falei, o que foi? Daí eu tirei a blusa dele. Ele fez assim, eu falei, meu Deus, se o médico falou isso, Você já... tô lascada. E aí não teve, assim, não treinei, mas assim, chegou no dia da prova, eu não consegui fazer nada. Que tinha que fazer a barra e fazer a sustentação, né? E aí eu falei assim, agora? Eu falei assim, vou entrar com mandado de segurança. Né? Que daí fui investigar e tal, entrei com mandado de segurança. Isso foi em 2004 que eu fiz o concurso. E eu lembro que tinha que entregar também os exames médicos. Aquela falta de experiência de concurseiro. Eu fiz todos os exames, levei lá, quando chegou lá na hora, tava faltando o exame de gravidez lá. Aí eu falei, não, depois você traz. Quando eu fui depois, pra levar o exame, que foi erro do laboratório, eu não conferi. Sim. Quando eu cheguei lá, não aceito, não. Eu falei, não, mas... Não. Aí coloquei isso também na mandada de segurança. E aí eu ganhei. Mas assim, isso foi em 2004. Eu fui chamada pra fazer a prova em 2006. Eu passei 2 anos treinando. Eu virei maromba de academia. Sim. Então depois você refez a prova. Refiz a prova. E aí nesses 2 anos eu ficava naquele desespero. Todo dia eu acordava diário oficial. Será que me chamaram? Sim. Porque assim, o concurso foi gigante, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Tô lá, continuei minha vida, trabalhando normal, tal. E aí, um belo dia, sai lá a convocação para fazer o TAF. Aí eu tava... assim, o meu personal, ele é uma figuraça. O nome dele é Cláudio, o apelido dele é Cláudio Perturba. ele me colocava 40 quilos nas pernas, então eu fazia barra. O meu peso mais os 40 quilos. Né? E aí, foi junto no dia lá do TAF. Não dormi na noite, óbvio. Né? E era uma época de seca, era setembro. Então lá no Acre tem muita fumaça. Que eles fazem as queimadas. E teve corrida? Teve corrida. Nossa, que é pesado, tudo. Né? Nesse clima. Só que naquela noite choveu. Choveu. Eu falei, meu Deus, eu nunca treinei na chuva. Aí fui sem dormir pra lá. Aí fui fazer a barra, era no tempo. Aí colocaram segurando um guarda-sol assim. Aí eu fazia de boa, fiquei lá uns 40 segundos, 40 não sei quantos, eu olhando assim por cima da barra. Quando ele cronometrou, eu desci. A mulher não sabia usar o cronômetro. Ai, você teve que fazer de novo. Não. Aí ela anotou 20 segundos. Era pra ter tirado nota máxima, entendeu? Entendi. Eu falei, eu não tô competindo com ninguém, tá? Deixa quieto. Aí vai fazer a prova do salto. Como tava chovendo, eles fizeram no cimento. Cimento bruto. Aí, pra mim, sempre foi o mais fácil de tudo. Eu tenho 1,72 m, então assim, pra mim era tranquilo, né? Quando eu saltei, tinha areia, eu escorreguei. Caí pra trás. Ralei todo o braço. Nossa. Eu falei, não. Eu passei 2 anos pra morrer na praia. Com salto, não pode ser, não pode ser. Aí ralei tudo. No segundo salto, eu fui bem sem vergonha. Falei, só pra fazer o mínimo. A corrida foi uma maravilha, porque com chuva, a respiração. Quando eu fui nadar, a piscina tava furada. A piscina tinha isso aqui de água. Nossa. Aí eu falei, não tô acreditando. Eles falaram assim, não, a gente vai te levar pra um outro local. Só que chegou lá, a piscina não tinha 25 metros, tinha 20 não sei quantos, então eu tinha que ir e voltar, e voltar mais um tanto. Aí beleza, eu tinha cabelo comprido. Aí o cara, não, você não pode pular da borda da piscina, você tem que subir na plataforma. E eu também nunca fiz natação, eu aprendi por conta, né? No que eu saltei, o óculos caiu.
óculos veio aqui, foi sem óculos. Quando eu fiz a virada, que também não era olímpica, era só encostado. Quando eu virei, caiu a touca. Aí veio o cabelo junto. Eu falei, não. Gente, nada é fácil, né? Não. Todas as fases do concurso é um parto. Aí voltei de costas, né? Aí voltei e tal. Daí o cara falou assim, parabéns, medley, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu consegui. Assim, era, sei lá, 50 e poucos segundos eu consegui fazer. Eu sei que eu tomei champanhe. Comemorou 9 até. horas da manhã. E hoje é uma referência na perícia, né? A gente fez toda essa trilha aí com você antes. Passou agora para a perícia e hoje é uma referência para nós mulheres e para a instituição também, né? E aí, depois de passar, que eu vi assim, caramba, era tudo isso que eu sempre gostei na vida, né? Então, a perícia aconteceu por um acaso. Eu acho assim que Deus fala assim, vai lá. Tem um motivo. Vai lá, tem uma vaga, vai lá e testa, entendeu? E hoje, o que é a perícia para você? Nossa, assim, é a realização, assim, né? Porque tudo que eu consegui foi com a perícia, né? Então, assim, tudo aquilo que eu gostava de infância, de resolver quebra-cabeça, de livros de suspense, Agatha Christie, Sherlock Holmes, não sei o quê. Eu vi que tudo aquilo eu conseguia fazer no trabalho e ser paga, bem paga. Né? E aí, assim, foi a possibilidade de tudo, de adquirir bens, de ter uma qualidade de vida, de seguro, plano de saúde, enfim, um monte de coisa que a gente quer, que às vezes pode ser. E como que a gente pode aqui explicar também para quem não é do nosso meio o que é uma perícia, qual a função da perícia, né? Pronto. Na Polícia Federal, assim, a gente, em primeiro lugar, a gente é policial federal, então a gente tem o treinamento igual a todo mundo, tiro, direção defensiva, abordagem, etc e tal. A gente tem uma parte da perícia que a gente chama de clínica geral, então, que é o tal do local de crime, fazer uma perícia de veículos, uma perícia de drogas, saber se é cocaína, maconha, isso todo mundo tem que saber fazer. E, por fim, vem a perícia de informática, que vem as áreas, né? Na perícia de informática, a gente tem vários tipos de crimes que a gente investiga, né? Então, pode ser, sei lá, algum assunto relacionado a hackers, né? Vamos falar numa linguagem mais simples. Pode ser crimes financeiros. Hoje tudo envolve tecnologia. E tem uma área que é o abuso sexual infantil. Né? Então, quando envolve mais de um estado ou outros países, que é o meu trabalho. Né? Então, assim, mesmo a perícia de informática, ela tem várias áreas. Então, sei lá, voto, urna eletrônica, dispositivos, enfim. Mas eu fiquei só com essa área de abuso sexual infantil. O que é? Tem uma operação, é apreendido um computador, um celular, um tablet, até videogame já veio para mim para fazer perícia, né? E você tem que encontrar ali dentro algo que materialize a prova, para você mostrar para o juiz que ali tem uma pessoa que tem um comportamento, que tem uma conduta, que de alguma forma cometeu algum tipo de crime relacionado à criança, né? E aí eu vou analisar tudo que está ali, imagens, vídeos, tem computador que eu já peguei com 500 mil imagens. Você tem que olhar tudo, separar, mostrar e traduzir isso num laudo, né? Que é o que vai, é o trabalho do perito, né? O trabalho final que a gente tem. Deixa eu tomar água. Toma uma aguinha aí, porque o tricô aqui vai durar, minha gente. E aí eu vou pesquisar tudo aquilo e dizer, porque assim... o que eu encontrei, qual foi o comportamento, se ele usou aplicativos, se o tipo de conversa que ele teve com a criança, se ele compartilhou isso nas redes, e aí cabe ao juiz decidir se vai, né, condenar ou não. Apresenta ali os elementos, né, pro juiz, por meio de um laudo. Nessa temática, assim, da questão de abuso infantil, né, que tem bastante, o seu trabalho, que também é investigativo, né, porque você tem que ali identificar os elementos dentro do que traz para você, né, como perita, o que a gente pode dar de orientação para os pais? Porque eu acho que é um ponto importante, né? Como que o pai pode ele ter uma percepção maior, ficar de olho? Porque hoje em dia a internet é algo muito acessível, né? Muitas crianças têm celular cedo e às vezes o pai também não tem conhecimento de como agir. Exatamente. A gente já teve casos assim que a própria mãe levou o computador e o celular. Ela falou assim, acho que alguém está assediando meu filho. Eu não sei mexer no computador. Ela quebrou até o celular do menino, levou o celular quebrado.
E aí, sei lá, a gente fez a perícia, na verdade ali não tinha, eram dois adolescentes, na verdade, não tinha um adulto, né? Mas é muito complicado, porque assim, às vezes, na maior parte das vezes, os pais não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia do comportamento, né? Eu já peguei computador, assim, que aquela criança sabia mais de sexo do que eu. Sim. Aí você fala assim, não, mas meu filhinho. Eu falei, gente, você tá deixando seu filho sozinho com o celular, com o computador, né? Então, assim, mas eu vou pegar a senha do meu filho. Eu sou da opinião, eu não tenho filho, mas assim, o que eu falo, enquanto você estiver pagando as contas do seu filho... Seu pai falava isso pra você? Sim, ele sempre jogou a responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas quando estiver na minha casa... Exatamente, as regras são as minhas, né? E aí o pessoal fala, mas é a privacidade do meu filho. Bom, você que sabe. Alguém está conversando com o seu filho na privacidade, entendeu? Então, assim, tem formas, né? Eu sempre faço palestra orientando os pais como conduzir isso. Tem aplicativos, né, que você pode instalar. Mas, assim, não adianta instalar escondido da criança, entendeu? Aí eu tenho uma amiga que fez isso, ela também é policial. E ela fala assim, aqui, ó, fulana tá aqui. Ó, ela abriu tal aplicativo. Então, assim, hora da escola, você não tem que estar navegando na internet, né? Então, assim, ela consegue bloquear nos horários, né? Claro, a partir do momento que entenda o que é limite, né? Ela fala assim, não, eu falo que não é para usar o celular de noite. Aí tem gente que foi olhar pelo buraco da fechadura, chegou lá, tá uma cabaninha e o celular. E a criança fuçando ali. Então, assim, não adianta, né, se não for com educação. E aí, assim, o problema é que os pais não têm o conhecimento de tecnologia que as crianças têm. Né? Então, hoje, assim, tem muito assédio em jogos online. Isso que eu ia até comentar, porque às vezes os pais acham que ele está jogando, mas tem ali uns bate-papos que dentro dos jogos e que existem, sim, agressores ali, abusadores, né? Você pode dar algum exemplo pra gente? Não, todos esses jogos que tem chat, né? Eles Eu descobri um tal de Discord. Isso. A Discord. tem o Discord, tem vários. Assim. Então, assim, eles usam o chat para combinar estratégias de jogos. Boa parte deles se fazem passar por crianças também. Então, assim... Eu já tive seguidores que me mandam, falam assim, poxa, eu tô jogando tal coisa, tem uma pessoa lá assediando as meninas, a menina chegou e falou que um dos caras ofereceu um dinheiro para ela mandar uma foto, né? Então a gente tem todo um mundo aí que é muito terrível, assim, para as crianças. O mundo digital, né? E trazendo um pouco uma outra visão, assim, uma outra criminalidade, vamos dizer, que é importante a gente bater esse papo aqui, que é da questão da automutilação. Sim. Da instigação ali ao suicídio, automutilação, que teve até uma alteração legislativa, né, para abarcar a automutilação. Você, na sua prática, já vivenciou isso na internet, desses grupos aí, ou aqueles desafios, né, que eles acabam fazendo? Nos casos que eu peguei não apareceu, mas eu acompanho pelo que tem nos grupos e tal, né? Para mim, especificamente, não apareceu nada disso. Mas como eu sou estudante de psicologia também, e a minha psicóloga de Brasília, ela vinha com alguns casos. Esse de automutilação, né, é algo bastante complicado, né? Então, assim, ela até falou assim, veio uma criança aqui de 11, 12 anos, em Brasília, numa época quente, com blusa de manga comprida. Os pais esperando na porta de fora. Aí ela falou, mas por que você tá de manga comprida, não sei o quê? E a criança ergueu aqui assim, toda cortada. Os pais não sabiam, quer dizer, os pais não perceberam. Então, assim, você vê que não se dá atenção, né? Eu, quando faço palestra, sempre tem um memezinho que eu uso, que é o pai no celular, a mãe no celular, a criança no celular, outra criança no celular, até o cachorro tá com o celular, né? Porque as pessoas vivem num mundo paralelo e não conversam, né? Então, assim, pode prestar, você vai no restaurante, tá todo mundo com o seu celular, né? Então, assim, as pessoas não prestam atenção, os pais não se comunicam, e aí já teve casos que eu peguei que tinha conversa de abusadores. E aí eles falavam assim, eu dou atenção que os pais não dão. Então, ele começa assim, falar assim, olha, nossa, que lindo. Como foi seu dia? O que você fez? Como foi a escola?
que os pais não fazem isso, entendeu? Então, assim, eles têm estratégias, os caras são formados em psicologia, tem PhD, de como conseguir. Aí um deles, ele falava assim, ó, eu só pego meninos que são pais separados. Porque geralmente ele vai estar carente de uma figura paterna. E ele tinha preferência por meninos, né? Então, eu dou uma olhada na rede social e vejo se o pai dele é separado. E aí eu começo a dar uma atenção. Aí um outro falava assim, eu prefiro menino pobre. Porque eu dou uma bola e aí eu consigo o que eu quero. Então, isso de abusadores comentando ali. Entre eles. Tinha um, inclusive, de Brasília, que era alta sociedade, assim. E ele morava numa das quadras ali de Brasília. E ele chamava os meninos para jogar videogame. E aí ele colocava algum sonífero, alguma coisa na coca. Os meninos meio que adormeciam, ele abusava. Daí ele falava assim... E ele captava tudo pela internet? Isso? Esse ele pegava pelos vizinhos. Mas ele... por que chegou pra gente? Porque ele estava numa dessas conversas com outro. Com outro abusador. E ele contando como ele fazia, como que era o modus operandi dele. E aí, o que acontecia? Ele falava assim, menino rico não vai denunciar, porque ele fica com vergonha. Então, assim, você vê que eles têm as estratégias. Teve um outro caso, assim, que me chocou. E qual a estratégia que o pai tem que adotar? Né? Aqui fica uma reflexão, porque pelo que você está narrando aí pra gente, né, dentro desse papel investigativo, pericial, os abusadores têm um comportamento, têm predileções por algumas vulnerabilidades, sim. né? E aí fica uma reflexão de qual a estratégia que o pai tem que adotar. Ele tem que dar atenção pro filho, ele tem que participar. E aí, assim, isso de estudos, né? Porque eu até ia fazer meu pós-doc nessa área, eu acabei desistindo porque é muito pesado, né? O que acontece? Você tem é gente estranha. Geralmente são conhecidos na vida real, né? Na internet pode ser qualquer pessoa, de qualquer local. E eles... a criança, ela não vai contar pro pai. Ela não conta. Ela conta pro professor, ela conta para um tio. Isso estatisticamente falando, entendeu? Então, assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não vai adiantar. Porque ele não vai te contar esse tipo de coisa. E se ele contar, ele vai começar assim, ó. Pai, sabe o que aconteceu? Daí o pai já dá uma briga, uma bronca. Ele para, ele não conta mais. Entendeu? Então, assim, você tem que ser amigo do seu filho, mas você tem que ter apoio de um tio, da avó, de alguém, porque a criança não vai contar para os pais. E nessa questão de contar, qual a importância que você vê de estimular a criança a entender as suas emoções e falar sobre as suas emoções? Não, isso é fundamental, né? O problema é que ninguém comenta sobre emoção nenhuma. Então, você vê muitos casos aí de depressão mesmo, que você nunca desconfia, né? As pessoas não estão acostumadas a falar de emoção. Porque está um pouco relacionado. Sim, né? total. A você ter um espaço ali de fala dentro de casa. Exatamente. Então, assim, não tem. E aí, assim, o pai e a mãe geralmente vai criticar e vai cortar. E a criança, ela é muito inteligente, porque ela não vai chegar e falar assim, mãe, fulano me chamou e pediu um nude, não sei o que. Não, ela vai testar. Aí, se ela vê que não tem, ela não vai. Se já soltar o que você quer, menina? Exato. E aí, assim, e outro problema, porque muitas vezes elas contam e os pais não acreditam. Porque, assim, principalmente quando é alguém do círculo, né? Acho que até teve uma palestra que falaram sobre isso. Então, assim, a pessoa chega e conta. Imagine que a pessoa, né? O pastor, o professor, enfim, né? E o perfil desse abusador que é próximo, ele também é muito acolhedor. Sim. Prestativo demais. E aí também, nessa questão do comportamento, o que acontece? Tem uns que eles têm uma preferência de idade. Então, assim, ou ele prefere menina, ele prefere entre 4, 5 anos, 7, enfim. E tem uns que eles pegam as crianças bebês. Nossa. Por quê? Porque se você acostuma com aquele comportamento, a criança não vai saber que aquilo seria abusivo, né? Então, eles trocam isso, eles conversam sobre isso. Então, eles preparam a criança. Então, eles começam a abusar da criança desde que ela é bebê. Pra quando ele quiser o ato, sei lá, com 5, 6 anos. Então, assim, eles são pacientes. Eles podem ficar 5 anos assediando aquela criança
para chegar o momento... Entendi. O momento certo. E aí é muito difícil, porque assim, o que acontece? A criança, talvez ela só vai descobrir no momento que ela vai contar o que o pai, o tio, enfim, tá fazendo. Daí o amiguinho fala, mas pai não faz isso. Daí a criança, como assim? Não é um carinho, né? E eu já fiz casos que era de bebê. Sim. E é pai. Entendeu? Assim, então é difícil. A criança não tem discernimento do que aquilo ali não seria apropriado para ela. E você acostuma, mas isso não é carinho? Teve um pai que ele tinha rituais de massagem. Nossa. Ele se trancava com a criança no quarto para fazer ritual de massagem. Essa foi a mãe que denunciou. O que aconteceu? Ele já tinha uma filha de um primeiro relacionamento. Isso foi até fora do país. Foi um caso que mexeu demais comigo. Ela pediu socorro pelo Instagram. Olha a importância, né? Porque eu ia até perguntar onde que entrou a Polícia Federal aí, uma questão internacional. Não, ela achou o meu perfil, entendeu? Ela procurou a Polícia Federal, perícia, alguma coisa, abuso sexual, chegou no meu perfil, tava indo pra polícia, chegou uma mensagem, preciso de ajuda, não sei o quê. Era uma brasileira, morando no exterior. O caso dela foi, assim, terrível, assim, passei dia, assim... E vocês conseguiram acordo de cooperação internacional? O que acontece? No país que ela estava, ela tinha 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 8 meses. E aí, quando ela pegou o marido no ato com a criança, ela se desesperou e queria voltar para o Brasil, ele roubou os passaportes. E aí, o que aconteceu? Aí ela foi num centro de saúde, daí eles falaram que ia chamar a polícia, não sei o quê. Quando descobriram o que o cara fazia, ele era um vigilante, na verdade. Era considerado uma autoridade na cidade. Não fizeram nada. Aí o caso dela foi complicadíssimo. Sei que eu entrei em contato com a Interpol, pedi ajuda para adidos da Polícia Federal de outros países, que no país que ela estava não tinha. E depois de muito tempo ela conseguiu fugir de lá. Ela veio pro Brasil. Aí eu nem sabia que tinha a história do sequestro, né? Falei, caraca, sequestro do próprio filho. Mas é difícil, assim, né? Para as brasileiras que estão no exterior, que têm filhos com estrangeiros lá. Sim. Vive ali também uma situação de muita vulnerabilidade. Para voltar com o filho, é difícil. Elas uma vez, elas têm uma comunidade no Facebook, eles me chamaram para fazer uma palestra para elas. Porque, assim, questão cultural, né? Você não sabe até que ponto que aquilo ali é cultural, entendeu? A vulnerabilidade enorme. A mulher brasileira fora. Mas vamos caminhando aqui para o fim, e eu queria que você deixasse um recado da importância dos procedimentos, da importância de comunicar à polícia, de que nós estamos aqui para exercer nosso papel e exercemos com muita qualidade profissional. Então fica esse espaço para você, além de divulgar o seu perfil, porque você ajuda outras pessoas pelo canal também, mas para a gente ajudar pais aí que fiquem vigilantes e a forma de comunicar para nós policiais. A questão assim é prestar atenção no seu filho, né? Então verificar como que ele está se comportando, se teve uma mudança de comportamento. Vou contar mais um caso que é importante. Fica à vontade. História. É um caso que aconteceu. Ele tinha 150 escravas virtuais. Nossa. Como que ele fazia? Ele se fazia passar por uma menina. Aí, Anne, não sei o que, tal. Aí você vira amigo, começa a conversar. Ele pedia uma foto, não sei o que. Você tem foto de biquíni, não sei o que. Como se fosse uma criança, ele mandava foto também. E aí, a partir do momento que a criança mandava, ele começava a fazer chantagem. Ele falou assim, você tem que estar aqui hoje às 8 horas da noite na frente do computador, porque senão eu vou matar seu cachorro, vou matar seu pai, sua mãe. Divulgar suas fotos. Enfim, qualquer tipo de chantagem. E cada dia ele combinava com uma diferente. No Brasil todo, ele nunca tocou. E aí o que o pessoal fala assim, não teve o ato. Mas é abuso sexual do mesmo jeito, não tem que ter o ato. Então, porque é abuso psicológico, é abuso sexual mesmo sem ter o contato, né? Isso é importante o pessoal saber. E aí o que aconteceu? Uma menina chegou e pediu pra tia, não é mãe, né? Tia, me compra um shortinho de dormir. Pra que você quer isso? E foi. Até que descobriu isso. E o cara era tipo um técnico desses de central telefônica, que arruma na rua, assim. Né? E ele nunca teve contato com nenhuma dessas crianças. Era tudo online. E tinha mais de 150 crianças.
E aí tem outros casos que ele pega, ele não tem contato com a criança, mas ele faz a criança abusar do irmãozinho na frente da câmera. Então, assim, você fala assim, mas ele não tocou a criança, mas ele forçou o irmão a tocar o outro. Que também é um abuso, né? Então, assim, tem que ficar atento a tem que colocar limite, sim, né? Acho que a criança não pode ficar com o celular o tempo todo, né? É muita liberdade e você não sabe quem está conversando. Né? Então, você tem que ter as senhas, tem que acessar lá, ver quem que está aqui, ser amigo, tem que ter perfil privado mesmo, porque até os conhecidos são riscos, né? Porque imagine o quanto do desconhecido. E aí, assim, uma outra coisa também, o pessoal fala, mas eu não estou colocando foto nu do meu filho. Para o abusador, a criança, num estágio de fragilidade, para ele é suficiente. A criança pode estar de biquíni, pode estar de roupa, mas se ele sentir naquilo ali, ele sente tesão por aquela criança, entendeu? Então, tem que ficar atento mesmo, procurar a polícia, não deixar passar em branco, né? Levar os dispositivos. Porque se for Instagram, o cara cancela a conta, você perde a prova. Então, dá os prints, salva, vai na polícia, faz o boletim de ocorrência, né? Porque é importantíssimo, só assim pra gente chegar, né, e fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Sim. Olha, eu ficaria aqui mais 200 horas, porque ela tem muito conteúdo, muito mesmo, mas não vai faltar oportunidade lá em Brasília, assim, estamos abertos para recebê-la, né, em outras oportunidades. E para quem está nos acompanhando, siga o perfil da Andréia, deixa seu Instagram aqui pro pessoal, porque lá com certeza ela vai conseguir compartilhar mais informações. O meu Instagram é andreia.stanger, né, tá? E lá tem um Linktree, inclusive tem 2 livros lá disponíveis para quem quiser fazer download. Um é sobre pedofilia, que eu escrevi 2 capítulos, tem um sobre fake news também, tem outros materiais e tem, volta e meia a gente divulga alguma coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos seguir aqui nessa rede de apoio, de ajudar o próximo aí com conteúdos importantes pela internet. Usar esse meio digital de forma qualificada aqui para trazer conteúdo. E, gente, compartilha aí com o pessoal de casa, conhecidos, amigos, porque o conteúdo aqui com excelente profissional, gratuito ainda, né? Porque ela deu uma aula, um show pra gente aqui de vida, de profissionalismo. Então, compartilhe, apoie aqui o Tricô.40 e a Andréia também. Muito obrigada, minha gente. Obrigada. Vou dar um presente agora pra você, que eu faço questão. Muito obrigada mesmo.